Boa noite a todos, me chamo Franciele e juntamente com a Andresa, a Maria Eduarda, o Pedro e o Eduardo, iremos apresentar o restaurante Marujo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os convidados que estão aqui, vocês são muito importantes para nós. Bom, escolhemos o tema concorrência no mercado gastronômico turístico, como ser destaque e referência em meio a tantas opções em Ilhabela. Pois como estamos tratando de um restaurante dentro de uma das maiores cidades turísticas do Brasil, que é Ilhabela, onde tem uma alta concorrência no mercado gastronômico, esse assunto traz estratégias para ajudar o restaurante a se destacar de forma correta e alinhar possíveis falhas na operação do restaurante, que possam atrapalhar esse processo. Bom, agora eu vou contar uma breve história e a caracterização dessa empresa. Começando pela caracterização, a razão social é Fermar Bar e Lanchonete LTD-MA. Bom, o porquê que é Fermar? É porque o Fernando e a Maria são sócios. Então, Fer de Fernando e Mar de Maria. Eles são mãe e filho. O Fernando é o filho e a Maria é a mãe. E fica localizado na Avenida Brasil, número 1723, na praia da Ilha das Cabras, ou mais conhecida como Pedras Miúdas, que é a primeira praia sentido sul. Foi fundada em 1982 pelo atual proprietário Walter Santana de Jesus. Hoje ele tem 84 anos e quem cuida do restaurante é o seu filho Fernando e o seu neto Vitor, passando de geração para geração. Hoje, a empresa conta com 10 empregados nas áreas interna e externa do restaurante. Todos eles são registrados na CLT. O objetivo organizacional é conforme o QNAE número 5611-2, que trata de restaurantes e outros estabelecimentos de serviço de alimentação e bebidas. Seus principais produtos são frutos do mar, variados entre porções e refeições, atendendo mais turistas do que moradores da própria cidade. Agora eu vou contar um breve histórico da empresa. Bom, tudo começou em 1980, quando o seu Walter veio morar na Ilhabela, quando se aposentou com 35 anos, onde já tinha uma casa com um enorme jardim em frente à praia. O nome Marujo veio do apelido do seu Walter, porque era conhecido assim na ilha, pois trabalhava transportando especiarias de São Sebastião para Ilhabela, na sua canoa remo. E em 1982, vendo a praia com muita gente e sem comércio, resolveu investir o valor da sua aposentadoria, mais os 10 mil cruzeiros, que era a moeda daquela época, que ele tinha guardado há algum tempo. Começou com uma pequena barraca na areia, vendendo bebidas e coco verde. E com o aumento da freguesia, transformou o seu jardim em um bar. E começou a vender porções e frutos do mar. Enquanto ele ficava no bar, a sua esposa ficava na cozinha fazendo as frituras. Não existia computador naquela época, era tudo escrito à mão em um caderno. Com o aumento dos clientes constante, no ano de 2000, o bar foi transformado em restaurante, tendo que contratar mais pessoas e se adaptar a todas as normas da vigilância sanitária na época. Há 18 anos atrás, teve a ideia de fazer um deck em frente à Ilha das Cabras. Incrível esse deck. Todo mundo que vem aqui tirar foto, todo mundo se encanta por esse deck. E com a ajuda da prefeitura, que concedeu a planta, foi a prefeitura que concedeu a planta na época para fazer esse deck. E ele não tinha concorrente nenhum no início. Foi após 2 anos de vendas, o genro do irmão do seu Walter abriu o restaurante Pescador, sendo a sua primeira concorrência. De 1982 até hoje, segundo os sócios, não foi enfrentada nenhuma crise, apenas a do Covid-19. Foi difícil, mas eles conseguiram seguir em frente, mesmo com a dificuldade.
ninguém foi demitido. E eles contaram com a ajuda do governo, que na época do Covid o governo ajudou algumas empresas com alguma forma salarial. E é isso. Agora, a Duda vai contar um pouquinho sobre o problema. Boa noite a todos, eu me chamo Maria Eduarda e eu vou falar um pouco de qual o problema identificado. Tendo em vista que moramos em uma cidade turística, é inevitável notar que o ramo gastronômico é um nicho em alta sempre. Neste contexto, sabemos que a variedade de negócios em um mesmo campo, em uma cidade tão pequena como Ilhabela, pode atrapalhar uma empresa a ter sucesso. Desta forma, pensamos o que deve ser feito pelo restaurante Marujo para se destacar em meio a tantos concorrentes. Qual a estratégia que deve ser tomada pela empresa para nunca ter uma queda de vendas e sempre estar à frente de seus rivais? Bom, essa pesquisa, ela busca entender como deve funcionar essa operação. E a Andresa, ela vai explicar melhor qual o objetivo e qual a finalidade dessa pesquisa. Boa noite, professor Edson. Boa noite, banca. Boa noite, turma. Eu sou a Andresa. Eu vim explicar um pouquinho do objetivo do nosso trabalho. Localizado ali na Ilhabela, o restaurante Marujo conta com bastante avaliações positivas. É um restaurante bem localizado, mas ainda assim sofre com a alta concorrência. Devido ao aumento da população, as coisas estão sempre crescendo e nosso grupo resolveu fazer um diagnóstico estratégico para ver como nós poderíamos continuar crescendo, como o restaurante Marujo poderia continuar crescendo, apesar da alta concorrência. Nós fizemos um diagnóstico estratégico e analisamos o mercado gastronômico turístico da Ilhabela, no geral. Como nós temos uma concorrência muito grande, é importante que as empresas se movimentem para se diferenciar dentre as opções que existem na cidade. Nós escolhemos o restaurante para fazer esse diagnóstico, por ser um grande exemplo no segmento alimentação. E mesmo sendo tradicional na cidade, já estando no mercado há muitos anos, não deixa de ser suscetível a sofrer. E em muitos casos, infelizmente, até a fechar. Por esse motivo, serão apresentadas umas práticas de como permanecer entre as preferências dos clientes e não ficar para trás dos concorrentes, continuando firme no mercado. A importância do nosso trabalho, nós acreditamos que além de ajudar o restaurante Marujo, nós podemos ajudar outros restaurantes, até, enfim, né? E apesar de aqui, na nossa região ser litorânea, podemos sim ter diferenciais entre os restaurantes, seja por qualidade de comida, seja por preço, seja por sabor, por qualquer coisa nós podemos ser diferentes. E é isso, vou passar a palavra, agradeço e tenham uma boa noite. Quanto à metodologia dessa pesquisa, até o momento utilizamos da análise qualitativa, a fim de compreender a operação do restaurante Marujo e também de seus concorrentes. Fizemos uma pesquisa de campo para entender como que gira o negócio gastronômico e turístico na cidade de Ilhabela, para podermos desenhar quais são as estratégias que devem ser tomadas para ser bem sucedido neste meio, frente a tantos concorrentes que temos aqui. Podemos observar também quais são as falhas que o restaurante Marujo comete hoje em dia e o que pode ser feito para corrigi-las. No próximo semestre, iremos entender a fundo o desenvolvimento e funcionalidade da empresa, destrinchando os seus setores por meio de entrevistas e questionários também, para obtermos todas as informações necessárias para essa pesquisa. Ou seja, também iremos utilizar da análise quantitativa, a fim de analisar os resultados da empresa. Referente aos resultados coletados até aqui, podemos observar quais são os concorrentes do restaurante Marujo, sendo eles Restaurante Pescadora, Açaí da Ilha, e você deve estar se perguntando por que um lugar que vende açaí é concorrente de um restaurante. Mas este ponto, com o passar do tempo, começou a vender porções e drinks também, Nada inteligentes. Restaurante Ilhaçu e Gato Negro Gastronomia. Claro que existem diversos outros estabelecimentos aqui na ilha, mas estes são os principais concorrentes, chamados de concorrentes diretos, no que tange cardápio, localização, categoria de clientes, voltado ao turista, entre outros fatores.
Aqui, segue a tabela de concorrentes desenvolvidas para visualizar quais são os pontos fracos e fortes dos concorrentes. E também do restaurante Marujo. E em seguida, o Eduardo irá explicá-la melhor, bem como mostrar quais ferramentas foram utilizadas até aqui. Boa noite, eu sou o Eduardo e gostaria de agradecer a participação e a atenção da banca examinadora e do professor Edson. Sou integrante do grupo que está desenvolvendo a pesquisa da empresa Marujo, um restaurante situado na Ilha Bela. E eu vou falar um pouquinho para vocês de duas ferramentas que foram usadas no auxílio da pesquisa: as 5 forças de Potter e a matriz SWOT. Das 5 forças de Potter, 3 delas foram de extrema importância para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Ameaças de novos concorrentes. Essa ameaça de novos concorrentes pode determinar a posição no mercado. Ameaças de produto substituto, que é quando o seu cliente encontra o que você faz de maneira mais barata e mais qualificada. Rivalidade entre clientes. Onde a concorrência é intensa, a empresa precisa criar um diferencial para se destacar no mercado. As 5 forças de Potter é uma ferramenta que foi desenvolvida para a análise de competição entre empresas. Visto que o nosso tema tem como objetivo principal desenvolver estratégia inteligente e funcional para o restaurante Marujo se destacar entre os concorrentes. Utilizando as 5 forças de Potter, podemos ter um melhor entendimento deste mercado. Com isso, podemos destacar pontos fortes e fracos do restaurante Marujo e dos seus concorrentes, conforme a tabela. Podemos perceber aqui pela tabela que localização, promoção, refeições, estilo de administração, desenvolvimento administrativo, atuação perante clientes e imagens são pontos fortes da empresa Marujo. Já a equipe de vendas, porções e preços são pontos fracos da empresa. O restaurante Pescador e Açaí da Ilha, duas das empresas que constam aqui na tabela, são 2 concorrentes bem próximos do Marujo, por estar exatamente na mesma localidade e por trabalharem com o mesmo segmento. Já as empresas Ilha Sul e Gato Negro, que são os outros 2 restaurantes analisados na tabela, também são fortes concorrentes, levando em conta que estão na mesma região do restaurante Marujo. A outra ferramenta usada no auxílio da pesquisa foi a matriz SWOT. Na matriz SWOT, no quesito forças, o que se destaca é produtos de qualidade, pratos conceituados tradicionais e um deck com uma bela visão fazem parte do ponto forte da empresa. No quesito oportunidade, podemos destacar a saída de um concorrente do mercado. No quesito fraqueza, podemos identificar 2 fatores: não ter estacionamento e não trabalhar com delivery. Não trabalhar com delivery é um ponto que deve ser revisto o quanto antes, pois na era pandemia, as vendas via delivery cresceram de forma significativa. No quesito ameaça, foi identificada uma grande concorrência e as más críticas recebidas publicamente via as redes sociais. As 5 forças de Potter foram utilizadas para entender melhor a competitividade entre as empresas. E a matriz SWOT nos auxiliou para entender melhor as características da empresa. E com a análise SWOT, podemos também analisar fatores externos. Fatores esses que podem fazer diferença nas tomadas de decisões. Ao usar essas 2 ferramentas, o objetivo era entender melhor ainda e observar os concorrentes no mercado, para que a empresa Marujo seja sempre diferenciada e destaque no ramo gastronômico na Ilha Bela. Eu encerro por aqui e mais uma vez gostaria de agradecer
a participação e a atenção da banca examinadora e do professor Edson. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.